Jesus, amém? Quando eu recebi esse convite, além de tremer as pernas, né? Eu orei ao Senhor pedindo uma direção do que trazer e o Senhor falou para eu contar sobre a conversão da minha mãe. E antes de eu contar esse lindo testemunho, eu gostaria de ler para vocês a palavra que está lá em Romanos capítulo 10, 9 e 10, e depois Salmo 62, versículos 1 e 2. Vou me adiantar aqui por conta do tempo. No versículo 9 de Romanos 10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E agora vamos ler o Salmo 62. E no Salmo 62 diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Irmãos, em dezembro de 2006, a minha mãe passou por um procedimento delicado, porque ela começou a inchar o coração e começou a ter problemas cardíacos mesmo, de respiração. E ali ela precisou fazer a implantação de 2 stents. E o médico informou da gravidade daquela cirurgia. E ali, antes dela fazer a cirurgia, eu e a minha irmã conversamos com ela e ela falou que se o Senhor desse vitória daquela situação ali, ela aceitaria Jesus. E a cirurgia foi uma bênção. A minha mãe, na verdade, ia colocar um stent, só que, devido à gravidade, o médico, no decorrer da cirurgia, da situação lá, ele viu a necessidade de colocar 2 stents. E foi uma bênção. O Senhor deu vitória, mas a minha mãe não aceitou Jesus. E confesso que eu fiquei bem decepcionada, bem chateada, e eu ficava cobrando a minha mãe: mãe, mas a senhora falou que ia aceitar Jesus, e ela: eu vou aceitar na hora certa, não sei o quê. E não aceitou. Passaram-se 13 anos, e em outubro de 2019, a minha mãe voltou a ter crises, e o coração voltou novamente a inchar, e ela voltou novamente a ter muitas dificuldades respiratórias. E todos os anos a minha mãe vinha fazer um check-up. Ela começou a fazer o acompanhamento durante esses 13 anos. E todos os anos o diagnóstico era muito tranquilo. O médico fazia aquela bateria de exames e liberava a minha mãe. Ela ficava ali uma semaninha com a gente, até o médico liberar, dependendo de 10 dias, enfim. E em 2019 foi diferente. O médico chamou a minha irmã e falou que a minha mãe ela teria, no máximo, 1 ano de vida. E deu de 6 a 8 meses para ela. Eu confesso que, quando eu recebi essa notícia, eu confiei, criei, e falei: Miriam, eu creio que o Senhor vai dar mais uma vitória, porque durante esses 13 anos a minha mãe sobreviveu com 18% do coração. Então, eu cria que o Senhor ia continuar fazendo um milagre. Dezembro de 2019, fomos passar o Natal com ela. Janeiro, a minha mãe piorou muito. E ali, mais ou menos dia 10, dia 15 de janeiro, foi eu e a minha irmã às pressas buscar a minha mãe, porque o estado dela estava bem delicado. Retornamos ela ao médico, o médico fazia acompanhamento, e o médico falou: olha, eu não tenho o que fazer no caso da mãe de vocês. Quando ela tiver essas crises, vocês têm que levar ela no hospital, no hospital de base, que vai ser o lugar que vai conseguir amparar. E, nesses dias, a gente ficou procurando outras opiniões médicas, e a opinião era sempre a mesma, e a gente crendo que o Senhor ia fazer um milagre. Quando foi no dia 27 de janeiro, a minha mãe passou muito mal. A minha irmã não conseguiu dormir no dia 26, a noite anterior. E passou a noite com ela com muita dificuldade de respirar, até que no dia 27 foi necessário chamar o SAMU. E o SAMU, logo em seguida, já levou ela para o Núcleo Bandeirante, ali para a UPA.
E começamos ali um propósito com Deus, eu, a minha irmã e meu esposo, Isaac. E a gente começou a orar e clamar por cura, e clamando ao Senhor para fazer um milagre ali. Até que naquela mesma semana, a gente orando e clamando a Deus, o Senhor usou a Miriam, e falou que não era mais para a gente orar por cura. Era para a gente orar pela libertação e salvação dela. E começamos a orar pela libertação e salvação da minha mãe. E pense numa luta, gente. Todo dia a gente levava a palavra, todos os dias. Eu levava, a Miriam levava, o Isaac levava. E teve um dia que eu estava toda animada, cheguei lá na UPA, o Isaac tinha acabado de sair, dado uma palavra. E eu falei assim: ei, mãe, hoje a gente vai declarar a palavra, o Salmo 62, que foi esse que eu li, por isso eu fiz questão de ler. Gente, mas era uma luta tão grande. Aí eu chegava lá, ela, minha filha, já acabou de ler. Eu, mãe, mas foi o Salmo 62? Não, mas é a mesma coisa. E começou uma guerra travada. E eu, mãe, mas esse salmo é diferente, vamos ler, vamos... Aí eu começava a ler com ela, e ela começava, você viu fulano? Fulano falou com você? Então, assim, tudo para distrair. Mas a gente insistentemente pregava a palavra para ela. No dia 4 de fevereiro de 2020, a minha mãe foi transferida para o hospital de base, porque a UPA não tinha mais como manter ela ali, por conta da situação dela que estava piorando. E a gente continuou clamando. E o Senhor começou a mandar parentes, que a minha mãe não falava há muito tempo. E ele começou a liberar perdão. Ali começou a ter uma transformação de vida. E fazendo um parênteses que eu até esqueci, em outubro de 2019, quando a minha mãe veio, a gente fez um culto lá em casa, que foi um dia que ela dormiu lá. E nesse dia foi pregada a palavra. Nesse dia as meninas fizeram uma peça, o Isaac trouxe uma palavra abençoada, e ali a gente cantou. E ali a gente fez o apelo e a minha mãe aceitou a Jesus. Só que, sabe aquele aceitar porque acho que precisava de uma cura? Não era ainda o crer no coração, como aqui a palavra diz em Romanos. Ela confessou. Mas foi um grande passo e a gente confiou que Deus estava fazendo um milagre ali. E quando foi dia 13 de fevereiro de 2020, meu tio foi visitar minha mãe, porque o Senhor foi mandando várias pessoas para que houvesse liberação de perdão, pedido de perdão. E nesse dia, foi assim, sobrenatural. A minha mãe já não falava há anos com esse meu tio, porque por questões mesmo políticas, que eles não estavam se falando. E nesse dia que ele foi lá, foi diferente de todas as outras visitas que a minha mãe recebeu. A minha mãe mudou o semblante dela de uma maneira tão extraordinária que eu vi ali como se fosse uma limpeza mesmo, de dentro para fora. E no dia seguinte, a Miriam passou ainda essa noite com ela, foi o dia dela dormir com ela, e ela passou a noite inteira louvando hinos da harpa. E a minha mãe, pela primeira vez, ela falou para a Miriam, quando ela parou, continua. Ali a gente entendeu que o Senhor realmente completou a obra. E no dia 14 de fevereiro de 2020, no dia seguinte, o Senhor recolheu minha mãe. E ali ela foi salva, ela foi liberta, para a glória e honra do nome do Senhor. E eu louvo a Deus porque nesses dias todinho, demorou 13 anos para minha mãe realmente entender, crer, confessar a Ele. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor não desistiu da minha mãe. E ela partiu para a glória. Dá saudade, a gente sente saudade, mas eu me alegro quando eu sei para onde que ela foi. E é esse o testemunho. O Senhor falou muito forte, eu ia trazer outra coisa, mas o Senhor falou que era para eu falar sobre a conversão dela. Então, se tem alguém aqui que tem qualquer ressentimento, falta de perdão, ou até mesmo pedido de perdão, que o Senhor venha tocar em vocês, porque no céu não entra pecado. Minha mãe passou 19 dias na UTI sendo purificada. E foi sofrimento, do primeiro até o último dia de vida dela. Minha mãe sofreu muito, muito. Mas ela foi moída de uma maneira assim difícil para a gente que estava lá vendo.
Então, muitas vezes, a gente não precisa passar por isso, né? Por esse momento da dor, o Senhor nos dá oportunidade para a gente aceitá-lo de coração alegre, né? E é isso. Eu convido aos irmãos a trazer os dízimos e as ofertas, e eu vou estar orando, amém? Senhor, eu quero ainda te dar honra,